Muito boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Professor Marcos Peter, você já está por aí? Vamos, vamos dialogar. Cadê o professor Marcos Peter? E, rapaz, o homem tá bonito, viu? Olha aí, Boa que noite. cabra chique. Boa noite, pastor Você Elias. tá muito chique, excelência. Modéstia à parte, a gente procura fazer o melhor. Mas Rapaz, que coisa boa. já Muito estamos, bem. já estamos ao vivo aí. Meu áudio chega bem aí, pastor? Chega bem, excelência, chega bem. Esse áudio está chegando bem aqui para nós. Nós já temos aqui 35 pessoas assistindo aqui no canal Fala Sério Pastor. Já temos 9 pessoas inscritas aí assistindo no canal Graça e Salvação. Você pode mandar este link aí para os seus amigos, tá certo? Ah, pô, tô quase colocando um terno aqui também, que eu tô vendo você assim nessa importância assim. Eu tô quase pegando esse terno que está aqui atrás e colocando também, viu? À vontade. Então você pode pegar este link aí, tá? E você pode compartilhar com seus amigos, você que está nos assistindo. Eu agradeço a você que chegou até aqui e está acompanhando a nossa live. Nós fizemos uma live falando sobre o sábado e respondendo aí alguns questionamentos de vários canais e isso gerou muitos comentários e o professor Peter, que é um amigo já de longas datas, disse, pastor, vamos fazer um momento ali de perguntas e respostas, dialogar. E eu queria já aproveitar para falar do canal do pastor, do professor Marcos Peter. Eu já coloquei você como pastor, excelência. Do professor Marcos Peter, canal TV Graça e Salvação. TV Graça e Salvação é o canal onde ele tem ministrado aí vários assuntos. É um canal que tem muito conteúdo interessante. Você pode aí se inscrever. Você que está chegando aí ao canal Fala Sério Pastor, recebeu o link, ainda também não é inscrito, por favor, já se inscreva aí nesse canal, o canal Fala Sério Pastor. Nós vamos chegando aí, já passamos dos 15 mil, queremos chegar a 20 mil. Eu estou preparando um vídeo especial para comemorar os 20 mil inscritos. É uma resposta que a gente vai dar aí a um vídeo que circulou e são aí sobre bebidas, sobre vinho. Eu vou preparar um vídeo, estou preparando um vídeo bem interessante aí. Eu tenho certeza que você vai gostar. Pastor, esse negócio de vinho é pecado? E por que a Bíblia fala do vinho? E que tipo de vinho é esse? E aí a gente vai estudar bem direitinho, a gente vai ver esse assunto, você não pode perder, tá? Além do mais, nós temos colocado a série aí Porque Creio. O Peter, você esteve lá, excelência, no Porque Creio? Não, foi em Vitória da Conquista. Nós tivemos um evento, uma vez, um simpósio sobre criacionismo lá em Vitória da Conquista, na Missão Bahia Sudoeste. Acho que o senhor estava presente também naquela época, né? Estava. Ah, mas esse o primeiro foi com o Eberlin, né? Com o doutor É, Marcos Eberlin. o que eu participei, acho que foi até anterior a esse outro maior, que foi Exatamente. o pastor Demóstenes. E parece que não foi possível a ida do pastor Rodrigo Silva, por questões de força maior, mas eu participei, sim. A gente está sempre engajado nessa área de criacionismo também, a gente gosta muito. Pois é, rapaz. E aí a gente conseguiu dessa vez trazer o doutor Rodrigo Silva, inclusive nesse próximo final de semana nós vamos estar disponibilizando aí os vídeos com o doutor Rodrigo Silva, que esteve lá no nosso encontro criacionista, vai estar disponível ali também aqui no canal Fala Sério Pastor, tá bom? Muito bem. Suas considerações, excelência, seus cumprimentos, por favor, fale aí para a gente. Muito bem, muito bem. Eu quero agradecer primeiramente ao nosso Criador, ao nosso Deus, pela oportunidade. A gente está aqui hoje tratando de um assunto importante, da palavra de Deus. Quando a gente trata desses assuntos sobre a fé, sobre a teologia, a ciência que estuda Deus, a gente se sente mais próximo de Deus e a gente também se sente feliz por estar cumprindo a comissão de Cristo, que é espalhar a boa nova do Evangelho a todas as pessoas. Você que está nos acompanhando pelo canal TV Graça e Salvação, meu muito boa noite, tá? Boa noite também ao pessoal que está acompanhando pelo canal do Pastor Eleazar. Os dois canais estão transmitindo simultaneamente. E eu quero agradecer aos amigos que compartilharam, divulgaram durante o dia, tá? O pessoal, eu tenho um amigo aqui, o Aleph Magalhães, né? Ele trabalha na área de marketing aqui na região de Guanambi, Caetité, Pastor Eleazar, ele está nos dando um suporte aqui, divulgou bastante. Eu creio que tem muitos amigos aqui hoje católicos, muitos amigos evangélicos,
e sejam muito bem-vindos. O nosso objetivo com esse canal é justamente esse, é propagar a esperança, falar das boas novas do Evangelho. A gente trabalha com vários assuntos nesse canal e eu aproveito para convidar você de maneira especial, que se não é inscrito ainda, se inscreva no canal TV Graça e Salvação, curta aí, deixe o seu like nessa live de hoje, compartilhe o link com os seus amigos, ative o sininho das notificações, tá bom? E nós, toda segunda-feira, temos o objetivo de trazer aqui algum convidado especial, algum assunto, alguma personalidade. Nós já tivemos aqui o Dr. Marcos Eber, um dos maiores cientistas do Brasil conosco, falando sobre a teoria do design inteligente. Já tivemos conosco também a Débora G. Barbosa, e nós temos muitas novidades pela frente, tá? Eu só queria dizer que no segundo domingo do mês de setembro nós teremos o nutricionista Dr. Matheus Bem, vai ser uma palestra muito bacana, e na segunda-feira próxima teremos também uma live muito especial que a gente vai deixar para divulgar depois. Então, minhas considerações são essas, agradeço a todos, e que vocês possam aproveitar o conteúdo aqui. Quem tiver alguma pergunta, se tivermos tempo, nós vamos apresentar a pergunta de vocês para o pastor Eleazar, nós vamos aproveitar ao máximo, sugar os conhecimentos dessa excelência que está conosco aí, ele que já tem mestrado na área de teologia, está sempre estudando, gosta muito do hebraico bíblico. Então é isso, eu estou muito feliz por estar com você aqui, pastor Eleazar. E vamos para frente, porque o tempo urge, né? É isso mesmo, excelência. É bom estarmos juntos, é bom podermos compartilhar a palavra do Senhor. E aí nós vamos aproveitar então esse momento, já vamos fazer uma oração para nós começarmos esse diálogo, esse bate-papo. Não é bom nunca começarmos a estudar a palavra do Senhor sem antes falar com o Senhor da palavra, não é? Então, vamos falar com Deus e aí na sequência nós começamos aí. Eu vou deixar, a gente vai fazer uma forma de perguntas e respostas, de entrevista. Aí, excelência, você vai fazendo a pergunta e você vai ajudando nas respostas também, viu? Vamos falar com Deus, então? Vamos orar ao Senhor. E você tá bem aí, preparado para responder. Tá bom. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar juntos aqui para dialogarmos, para falarmos um pouco sobre a palavra do Senhor. Nós vamos estudar em especial sobre um assunto que tem sido controvertido, um assunto que tem sido mal interpretado. Nós vamos falar sobre o sábado, sobre a lei de observarmos este mandamento, de guardarmos este dia. Essa nossa reunião, neste nosso diálogo, aqueles que estão assistindo, aqueles que ainda entrarão nesta live, que o Senhor possa abençoar cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, excelência. O que é que você manda aí para a gente? Então, pastor, você preparou um material muito interessante, né? Esse também já foi falado no início, você já comentou, que foi o início justamente do nosso convite. Foi um material que você apresentou, uma exposição muito interessante lá no teu canal, no Fala Sério Pastor, sobre a questão do domingo, né? Quando foi que a igreja, que a cristandade, o cristianismo, adotou o domingo como dia de guarda, como dia do Senhor? Nós sabemos hoje que, podemos dizer que praticamente, talvez, aí, mais de 90% dos cristãos das mais diversas denominações, nós temos hoje só no segmento do cristianismo, eu creio que são mais de 30 mil, ou alguns falam até de 50 mil grupos, subgrupos dentro do cristianismo, contando aí os católicos, os protestantes, não é? A grande maioria desses cristãos, queridos irmãos, queridos amigos cristãos, eles observam o dia do Senhor, eles consideram que o dia do Senhor é o domingo. E nós, assistindo aquela palestra que você fez, aquela exposição, do que foi que aconteceu, a gente quer iniciar aqui com a primeira pergunta, e aí a gente vai deixar você à vontade aí, se quiser usar algum material, alguma apresentação, e aí eu penso que no final a gente poderia deixar as demais perguntas. A gente tem algumas perguntas preparadas. Se alguém também, como eu já falei antes, tiver alguma pergunta, havendo tempo, né? Se o tempo for hábil aí, for suficiente, nós vamos escolher uma pergunta. Então, você pode preparar sua pergunta sobre essa questão do tema, do sábado ou do domingo. Qual é o dia correto que os cristãos devem guardar, não é? Sobre esse assunto. Então, a nossa primeira pergunta, pastor, é o seguinte. Eu vou começar já com o seu bordão aí, com o título do seu canal. Fala sério, pastor. Então, fala sério, pastor. Onde é que está escrito, a pergunta é, onde é que está escrito na Bíblia
que guardar o dia do Senhor no domingo é pecado. Quero saber isso do Senhor hoje. Onde é que está escrito isso aí? É porque o pessoal diz, olha, o grupo X aí que guarda o sábado, a gente sabe que tem vários grupos que guardam o sábado, né? O grupo mais conhecido hoje entre os cristãos são os adventistas, mas temos outros grupos. E aí o pessoal pergunta, olha, por que vocês guardam o sábado e dizem que santificar a Deus ou adorar a Deus, devotar um outro dia de guarda como o dia do Senhor, não é correto? Isso aí não é correto. Onde é que está escrito na Bíblia que é pecado? Eu quero saber isso do Senhor hoje aqui. Né? Legal, essa é uma boa pergunta. Eu chamo isso, na verdade, de o argumento do silêncio, Excelência. A ausência da Bíblia em falar de um dia não libera a gente para fazer aquilo que Deus disse que a gente não deveria fazer. Então vamos tentar colocar isso em uma linguagem mais clara. Não há um texto onde diga que é pecado orar a Deus ou guardar a terça-feira. Não há um texto que diga que é pecado você guardar a quinta-feira. Mas há um texto que diz, há um não, há centenas de textos que dizem que nós devemos guardar o sábado. E a quantidade absurda de textos que me ordena a guardar o sábado necessariamente me coloca numa posição de obrigatoriedade para com a palavra e a vontade de Deus neste dia e não em outro. Então, o fato de a Bíblia não dizer assim, olha, não pode guardar o dia de domingo. Então, já que a Bíblia não disse isso, então eu posso guardar o domingo. Não, porque a Bíblia diz que precisamos guardar o sábado. Então, o argumento do silêncio muitas vezes é utilizado como se fosse uma fonte de autoritativa. E o silêncio de Deus em determinado assunto não é a autorização, o embasamento para a gente inserir uma nova doutrina ali. Então, assim, por mais que nós não encontremos claramente um texto que diga assim, é pecado guardar o domingo, nós encontramos o contrário disso, onde Deus diz que devemos guardar o sábado. Ora, se Deus diz que eu tenho que fazer algo, e aí eu venho e faço outro diferente, aí a gente está, de certa forma não com toda segurança, desobedecendo. E o problema maior do ser humano é questionar Deus. A gente vê isso desde o Éden. Adão e Eva, Deus chega e diz assim, olha, vocês não devem comer do fruto tal. Pronto, acabou. Mas qual é o problema? O fruto é venenoso? Não, o fruto é grande, é pequeno, é bonito, é feio. Não tem nada a ver com isso. É o simples fato de Deus ter dito o quê? Não coma. Acabou. Mas é todo dia, é tudo 24 horas. E aí já vem aquele argumento velho, que é aqueles que veem que não tem realmente embasamento para o sábado, ou perdão, para dizer que o domingo é o dia do Senhor e não o sábado. E então as pessoas que não conseguem confrontar o texto bíblico, aí elas vão para um outro aspecto. E eles dizem assim, todos os dias são dias de Deus. O importante é você separar um dia. Eu faço uma pergunta simples, né? Qualquer dia do ano dá para comemorar o seu aniversário? Eu posso comemorar o seu aniversário qualquer dia do ano? E você vai dizer para mim, não, mas todo dia não é dia, né? Todo dia tem 24 horas também. E você vai dizer assim para mim, não, mas o dia que é do meu aniversário, do meu aniversário. Pronto, o aniversário da Terra. Deus comemorou, Deus estabeleceu, Deus abençoou e Deus disse que esse dia é santo, acabou. A gente tem a mania de Adão e Eva de querer questionar Deus. Mas por que não? Por que não pode ser o domingo? Mas o importante é o sétimo dia. Teve um que argumentou assim comigo outro dia. O importante é o sétimo dia. Aí não importa se o dia que você comece. Você pode começar da quinta. Começar da quinta, é o quinto. Aí você começa quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Aí você conta o sétimo. O importante é o sétimo dia. Não, Deus estabeleceu um ciclo semanal justamente na criação, que nunca se perdeu. Tem gente que fica procurando aí, porque o sábado hoje já se perdeu ao longo da história. Não, nunca se perdeu. Mas o sábado que a gente guarda hoje não é o mesmo sábado do... É o mesmo. O ciclo semanal é o mesmo. Você pode perguntar, ligue agora para uma pessoa que mora lá em Israel e pergunte se o sábado lá é o mesmo daqui. Vai ser o mesmo. Com diferenciação, naturalmente, do fuso horário, vai dar no mesmo dia. Tá? Nós temos as estações do ano que são regidas aí o movimento de translação da Terra, né, ao redor do Sol. Nós temos o movimento de rotação, que a Terra em torno de si mesma ali, são
as definições de dias. Nós temos aí a questão das fases da Lua que nos dizem respeito aí com os meses, mas só tem um demarcador de tempo com relação à semana. É o sábado do Senhor, que foi estabelecido lá na criação do mundo. Ponto. São 7 dias. Já tentaram fazer semana com 10 dias, com mais dias, com menos dias. Não funciona. São os 7 dias que Deus estabeleceu e pronto. Então, mas quando eu começo a partir de quando? A partir de quando Deus começou. Deus começou no primeiro dia da semana. Aí você tem o primeiro, segundo, que é a segunda, terça, que é é o terceiro, quarta, que é o quarto dia. O próprio nome já te diz. E aí você tem o sétimo dia. Pronto, acabou. O sábado é a ordenança de Deus. É a ordem dele, expressa. Então, se Deus expressou claramente que esse dia é o dia dele, acabou. Mas eu quero adorar em outro dia. Você pode fazer o que você quiser. Não há problema nenhum. Você pode escolher o que você quiser. Agora, o que você não pode escolher são as consequências das suas escolhas. Né? O livro de Eclesiastes, eu já encerro aqui, porque senão a gente vai ficar só nessa pergunta. O livro de Eclesiastes, o sábio Salomão, ele tem uma palavra que eu acho muito interessante. Lá no finalzinho do livro, ele disse algo bem interessante. De tudo que se tem ouvido, a suma o resultado, perdão, o resumo. O resumo é isso aqui, olha. Eu estou lendo Eclesiastes 12, verso 13. Teme e guarda os seus mandamentos, porque isto é um dever de todo homem. E aí ele conclui dizendo assim, olha, porque Deus há de trazer a juízo a toda obra, até mesmo aquela que está escondida, quer seja bom, quer seja mal. Deus vai trazer tudo à tona. Então, em outras palavras, o sábio Salomão te aconselha, teme a Deus e guarda os mandamentos dele. Ponto. Ah, mas eu não quero guardar. Tudo bem, mas saiba que você vai ter todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam mais. Então, eu sou livre para escolher fazer o que eu quiser. Agora, eu só não estou livre para escolher as consequências. As consequências cabem a Deus. Ok, pastor, obrigado. Maravilha, né? Foi muito bem clara essa questão do argumento do silêncio. A gente sabe que em um debate apologético ou relacionado a questões teológicas ou mesmo relacionado a outros temas, existem essas técnicas de debate, né? E essa é uma dessas técnicas, dessas argumentações, o argumento do silêncio, né? Inclusive o pessoal que estuda direito, aí, que estuda um pouquinho dessa questão mesmo de apologética, de defesa, né, do argumento, muitas vezes, ciente disso, utiliza isso para tentar convencer pessoas daquilo que não é realidade, não é? E aí mistura verdade com mentiras e aí se torna uma falácia, né? Nós temos que tomar cuidado. Muito bem, pastor. Eu quero mais uma vez dar boa noite ao pessoal aí, tanto no canal Fala Sério Pastor, quanto no canal TV Graça e Salvação. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se tiver alguma pergunta, coloca aí no chat, tá bom? Espero que vocês estejam gostando da nossa programação, da nossa live dessa noite. Agora, pastor, vamos entrar mais propriamente no tema, falando do tema específico, não é? Sim. Se nós sabemos que hoje a cristandade, não é? A maioria dos cristãos, como eu coloquei aqui no início, os católicos, nossos amigos católicos, os evangélicos, né? Os protestantes das vertentes mais tradicional, da vertente pentecostal, neopentecostal, todas as vertentes praticamente, com exceção dos grupos que nós já falamos aí, nós temos os batistas do sétimo dia que guardam o sábado, os adventistas do sétimo dia. Tirando esses aí, a grande maioria, ou quase a totalidade dos cristãos hoje, guardam o domingo como o dia do Senhor. A pergunta é, quando foi que isso começou e por que as pessoas hoje não guardam o sábado, que é o dia que a Bíblia fala para guardar, mas escolhem guardar, então, o primeiro dia da semana, que é o domingo. O domingo é o primeiro, não é? A Bíblia fala do sétimo. Mas por que isso? Quando foi que aconteceu, que começou isso dentro do cristianismo? Quais foram as razões? E eu quero aprofundar um pouco mais e perguntar e quais serão as consequências dos cristãos continuarem nessa prática, né? Caso eles entendam que ela não seja a prática correta. Legal, muito, muito boa a sua pergunta. Quando foi que mudou-se do sábado para o domingo? Oficialmente, nós temos, em termos assim de decreto, em termos de ordenança mesmo, algo que foi promulgado por Constantino no ano 321 de março. Tá? Então, Constantino ele chega e diz que não
se deve judaizar, enfim, que a ideia é realmente guardar agora o dia solis, né, o dia do sol, dia de domingo. Então, isso acontece no ano 321. E aí já começam a questionar, né, como se nós adventistas não tivéssemos conhecimento da existência de pessoas guardando o domingo antes. E aí alguém já começa a questionar e dizer assim: não, pastor, mas já em registros históricos, nos primeiros séculos, aí antes do ano 321, de pessoas que estavam guardando o domingo. Eu quero, inclusive, ler aqui para você. Peter, você fez uma pergunta, e aqui diz o seguinte: olha, em meados do século II, nós encontramos isso aqui no livro, a primeira 67. Veja o que diz aqui. Ó. Meados do século II, encontra-se o famoso depoimento de São Justino, escrito entre o ano 153, mais ou menos, e 155, e diz o seguinte: no dia dito do sol, olha como o domingo era conhecido. No dia dito do sol, todos aqueles dos nossos que habitam as cidades e os campos se reúnem no mesmo lugar, leem-se as memórias dos apóstolos, os escritos dos profetas. Quando a oração está terminada, então são trazidos a água e o vinho, e nós nos reunimos todos naquele dia, do dia do sol, porque é o primeiro dia, aquele que Deus transformou as trevas e a matéria para criar o mundo, e também porque o Salvador Jesus Cristo ressuscitou dos mortos nesse dia. Viu aí, pastor? Já temos pessoas observando aqui o domingo. São Justino Mártir, ele escreveu ainda, né, um texto muito parecido, acho que é a continuação, página 67. Não, era o mesmo texto. Reunimos-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia. Eu acabei duplicando aqui o texto que eu estava lendo. Ano 200, Tertuliano, ele diz assim: nós solenizamos o dia posterior ao sábado, em distinção àqueles que chamam a esse dia de seu Shabat. Há um outro escrito que é muito conhecido, de Barnabé, que diz o seguinte: guardamos o oitavo dia, não sei, a semana nunca teve 8 dias, sempre teve 7, né? Mas eles colocam o domingo como oitavo dia, né? Guardamos o oitavo dia com alegria. O dia que Jesus levantou-se dos mortos. Viu aí? Isso aí são os pais da igreja, a epístola de Barnabé, data aí do ano 130, 138 depois de Cristo. Então, nós estamos aí dentro do primeiro, do segundo século. Então, há registros ainda, por exemplo, da Didaquê. A Didaquê faz menção do domingo sendo guardado ali nos primeiros séculos, né? Nos primeiros momentos. Então, pastor, isso aí que você está falando é uma falácia. Não, não é falácia, porque eu disse que oficialmente, em termos de decreto, nós temos já no ano 321, no dia 7 de março, o edito ali de Constantino. Entretanto, por que é que os cristãos passaram a guardar o domingo? Quando é que eles começaram? Veja, logo nesse primeiro momento da era cristã, ali nos primeiros anos depois de Cristo, você sabe que houve muita perseguição por parte do Império Romano aos judeus. Tanto que Tito, no ano 70, ele faz uma invasão, quando ele destrói Jerusalém, ele acaba com tudo, destrói tudo, acaba tudo lá. E então, muitos cristãos que guardavam o sábado naturalmente, que passaram também a ser, muitos cristãos passaram a ser. Tá? E aí, por conta da perseguição, por conta desta identificados, para não serem identificados com os judeus que eram massacrados e perseguidos, deles assim, não, gente, a partir de hoje guardamos o domingo. Certo? Outra coisa, deixaram isto ali para nós. Não, não foi. Nós não encontramos um registro bíblico dos apóstolos dizendo que tem que guardar o domingo. Atos não fala que ele se reuniu no domingo. Olha, a gente pode até falar que a minha internet, rapidinho, porque eu estou achando que ela pode dar uma tremidinha rápida, uma travada rápida aí, mas eu acredito que ela vá. A gente aproveita, pastor, para pedir o pessoal, dá para nós aí um feedback, né? Fala para nós como é que está chegando aí o áudio, como é que está chegando o vídeo, né? No chat, está tudo bem? Eu não sei como aí. Nós também estamos aqui em casa, tem vários dispositivos conectados. Eu também vou até
né, desligar alguns aqui, mas vamos prosseguir. Eu creio que aqui para nós está chegando muito bem a tua imagem, o teu áudio. Ok, ótimo, ótimo. Então vamos continuar. Veja, então veja, alguns cristãos, para não serem identificados como judaizantes ou como judeus, para não serem perseguidos, passaram a guardar o sábado e também o domingo. Então, houve, na verdade, uma justa posição ali. Né? Eles começaram a guardar o sábado e o domingo juntos. Eu mostrei, inclusive, vários textos falando sobre isso naquele estudo que eu fiz. Você pode assistir no vídeo que eu fiz ali respondendo o padre Ivando e o padre Guido. Tá? Há um historiador chamado Sócrates Escolásticos, que ele diz o seguinte: embora quase todas as igrejas, eu acho impressionante esse texto, que é um historiador da época, não tem nada a ver conosco, né? Não é alguém do século XXI falando, né? Isso é do século IV. E ele disse assim: olha, embora quase todas as igrejas através do mundo celebrem os mistérios sagrados, a ceia do Senhor, no sábado de cada semana, os cristãos de Alexandria e Roma, contudo, em função de uma antiga tradição, cessaram de fazer isso. Então, a gente percebe que não foi bem assim. Os cristãos, os apóstolos mudaram para o domingo, e aí então agora todos começaram a guardar o domingo. Jesus mudou para o domingo. Eu não encontro nenhum texto de Jesus mudando para o domingo, não encontro texto de nenhum apóstolo mudando ou autorizando para a mudança para o domingo. A gente encontra, mas o Espírito Santo desceu no domingo. Certo. Mas isso é o que faz um dia ser o dia sagrado, mudar o dia? Mas Jesus ressuscitou no domingo. Amém, louvado seja Deus. Morreu na sexta e descansou no sábado. Então, o que faz um dia ser sagrado não é um evento importante, por maior importância que esse evento tenha para nós. O que faz um dia sagrado, de fato, é a palavra de Deus. Deus disse que ele é sagrado, ponto. É isso que torna um dia sagrado. Então a gente vai perceber que houve, na verdade, ao longo dos séculos, alguns que observavam o sábado e o domingo. E aí a gente vai perceber que tinha um grupo que rejeitou, tanto que esse texto do Sócrates Escolásticos que eu mencionei, eu posso até compartilhar ele aqui na tela com vocês, é um texto muitíssimo interessante, foi esse texto que eu li aí, embora quase todas as igrejas do mundo, falando daquele mundo conhecido naquela época, né, celebre os mistérios, que é a ceia do Senhor, no sábado de cada semana. Os cristãos de Alexandria e Roma, contudo, não deixaram isso daí por causa de uma tradição antiga. Então perceba que, na verdade, veio uma tradição, mas em boa parte do mundo todo, com exceção de Roma e de Alexandria, as pessoas então guardavam o sábado. Até então, no ano 321, como Constantino chega e faz essa ordenança. Entretanto, é válido ressaltar que, mesmo diante da ordenança de Constantino, no ano 321, muitos cristãos ainda continuaram guardando o sábado. E eu mostrei nesse vídeo que eu fiz, ao longo de toda a história, eu analisei século por século, até os dias de hoje. Cristãos sempre guardaram o sábado. Mesmo que fossem perseguidos, e a gente vê ao longo da história perseguição, morte, por guardarem os mandamentos de Deus. Os valdenses eram conhecidos por serem guardadores do sábado e por não comerem carne de porco. Olha que coisa interessante. Eu fico pensando, será que eram adventistas embrionários ali, né? Me permita fazer um comentário, pastor? Pois não. No passado, isso que você está falando é a mais pura verdade. No passado, minha esposa e eu tivemos a oportunidade de irmos uma viagem que nós fizemos à Europa, até também em missão, e nós passamos lá pelo Piemonte, pela região lá do norte da Itália, onde os valdenses moraram, e nós fomos visitar lá a escola dos Barbas, a escola dos valdenses, e tivemos lá a grata satisfação de termos conosco um guia que é um pastor descendente direto dos valdenses. E aí eu perguntei para ele essa questão: olha, os valdenses, que foram cristãos, muito antes de surgir qualquer adventista do sétimo dia, claro, durante a Idade Média, um período de 800, alguns falam quase 1000 anos, qual que era o costume? Eu perguntei para ele qual que era o costume deles em relação ao dia de guarda. Os valdenses, eles eram membros da Igreja Católica, se a gente for pegar assim ao pé da letra, não é? Que era a única igreja que existia cristã na época. Eu perguntei qual era o costume dos valdenses, que são conhecidos como um grupo dentro da própria Igreja Católica, da Igreja de Roma, que procurava voltar às raízes, às origens bíblicas. Qual era o costume desse grupo em relação ao dia de guarda? Eles guardavam sábado ou domingo?
e para minha surpresa, né, ele disse assim, olha, nós temos inúmeros documentos de que os valdenses antigos, os valdenses modernos não guardam mais o sábado, mas os valdenses antigos primitivos, durante todos esses séculos aí de apostasia da Igreja de Roma, eles mantiveram-se guardando o sábado. Isso é só um adendo que eu queria fazer para confirmar, de fato, o que o senhor está falando aí. Isso é comprovado historicamente. Os valdenses foram fiéis na sola escritura, em vários aspectos, e também na questão do dia de guarda, né? Isso nos chama a atenção. Por que os valdenses guardavam o sábado quando a maioria já guardava o domingo naquela época, né? É porque eles queriam seguir a Bíblia, Excelência. Não tem outra explicação, não. Quando você pega a Bíblia e quer seguir a Bíblia, você não vai para outro dia. A propósito, o sábado foi dado muito antes, né, do Sinai. Então a gente, talvez até tenha alguma pergunta nesse sentido, sempre me fazem essas perguntas. Sábado, ele é um memorial da criação. É um memorial da criação. Nós já estamos aí com 150 pessoas aqui no meu canal assistindo, 161 agora, 161 pessoas assistindo. Eu quero mandar um abraço para você. Tá tendo muito diálogo aí no chat, eu não estou podendo acompanhar tudo porque estou falando aqui com vocês, né? Então, mas vá deixando aí sua pergunta, quem sabe tem pessoas que estão selecionando as perguntas e aí vão encaminhando aqui para a gente responde, tá certo? Professor Peter. Queria aproveitar e antes de entrar na próxima pergunta, tá? O pessoal está gostando muito, está começando a aquecer. Isso aqui foi só aquecimento, viu, pessoal? Só aquecimento. Nós temos aqui no nosso chat, no canal TV Graça e Salvação, vários amigos. Eu quero mandar um abraço aqui para Daniela Costa, Maria Aparecida, Wilton Júnior, tá? O Mozart Carvalho aqui de Caetité, a Ieda Fernandes, a Cássia Pires está conosco. Quero mandar um forte abraço. Ela trabalha conosco aqui com minha esposa. A Jéssica Melo. Deus te abençoe, Jéssica. Está aqui conosco também, uma pessoa querida aqui da família. O José Márcio, que é ancião da Igreja Adventista ali em Brumado. Enfim, tem muita gente aqui. Eu quero mandar um abraço para o meu pai, Juarez, minha mãe, Graça, lá em Guanambi, Bahia, terra boa. E vamos continuar. Eu tenho uma pergunta aqui, pastor, a queima-roupa. Se o senhor estiver pronto para responder, não é? Eu estou pronto. Vai lá. O mira da verdade agora. Fala sério, pastor. Fala sério, pastor. Posso fazer a pergunta, pastor? Manda aí. A pergunta é o seguinte, é uma pergunta bem capciosa, bem interessante, que vários dos nossos queridos irmãos e amigos evangélicos, geralmente eles fazem. Porque quando você pergunta para um guardador do sábado, para um adventista, do sétimo dia, enfim, geralmente é dito ou explicado o pano de fundo da guarda do sábado como sendo uma coisa muito anterior a própria existência do povo judeu, porque muitos associam a guarda do sábado com os judeus, né? Os judeus são o povo que guardam o sábado como uma questão cultural, religiosa, enfim. Só que antes disso, os que guardam o sábado afirmam que antes, muito, muito antes disso, o sábado já era guardado por Adão, né, ali no Jardim do Éden, por Abraão, patriarca, o pai da fé, e outros. Mas aí a pergunta que os nossos amigos evangélicos, ou que os amigos evangélicos fazem é o seguinte: como é que o sábado, como é que pode ser possível que o sábado tenha sido guardado por Adão, por Abraão, né, por tantos outros ali, se a lei só seria dada 430 anos depois de Abraão, pastor? Fala sério, pastor, eu quero saber agora. Qual é a tua resposta? Boa pergunta, excelência. Essa é uma boa pergunta. Gênesis 26. Gênesis 26, vou começar por Abraão, nosso pai Abraão. Gênesis 26. Você pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa também, tá? Neste capítulo 26 do livro de Gênesis, o verso 5. E diz assim: portanto, Abraão obedeceu a minha voz, diz o Senhor. Guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aí a pessoa já começa a tentar fazer dicotomia. Não, aqui guardou as leis, mas aqui não tem nada a ver com 10 mandamentos, não. Não. Então eu posso dizer, vamos basear o argumento do silêncio, né? O argumento do silêncio. Então, Abraão, ele adorava imagens de escultura. Um irmão católico nosso pode chegar e dizer assim, não, Abraão adorava imagens de escultura, Adão e Eva também adoravam, porque antes do Sinai não existia lei. Então, como não existia lei,
poderia adorar imagem de escultura. Inclusive, Abraão adorava imagem de escultura. Mas onde é que diz que Abraão adorava imagem de escultura? Não, mas não está dizendo. Se não diz que ele não adorava, então é porque ele adorava. Simples. Não é isso que faz em relação ao sábado? Não, se não diz que Abraão guardou o sábado. Não, diz que ele guardou as leis de Deus. Os mandamentos de Deus. Está escrito, guardou os meus mandamentos, as minhas leis, os meus estatutos. Se Abraão guardou os mandamentos, aí eu digo, guardou os mandamentos, mas não o sábado. Então, do mesmo jeito que você tem essa autoridade para dizer que ele guardou os mandamentos, mas não guardou o sábado, o irmão católico tem a mesma autoridade para dizer, ele guardou os mandamentos, mas ele adorava imagem. Ele adorava imagem porque não tinha lei. Inclusive, Caim não pecou, não. Qual foi o pecado de Caim? Só porque ele matou Abel, mas não tem lei. Não existe lei. Que pecado? Pecado nenhum. O problema ali não teve erro nenhum. Tá? A Lúcifer lá no céu, Satanás lá cobiçando o trono de Deus. Que pecado que ele cometeu? Cobiça? Não existia lei. Cobiçou o quê? Aí você pode chegar para mim, e aí eu já quero responder um argumento, e aí já vou para Adão e Eva, né? E alguns já começam a dizer assim, não tá vendo que esse negócio de mandamento não tem nada a ver com Éden? Me diga então, pastor, já que você está dizendo que tinha que guardar o sábado lá, se existiam os 10 mandamentos, como é que Adão guardava esse mandamento aqui? Honra teu pai e tua mãe. Se Adão e Eva não tinham pai e mãe. Nossa! Então me explique isso daqui. No mesmo contexto. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará seu homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-ão a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Se Adão não tinha pai nem mãe. E esse texto vai para onde? Ah, pastor, mas é porque ali Deus sabia que tinha a humanidade pela frente. Ah, pronto. O argumento é esse aí. A resposta que você dá é a mesma que eu dou. Deus já sabia que a humanidade... E outra, o princípio por trás do honra teu pai e tua mãe estava ali, claramente. Então é certo dizer que quando Eva cobiçou o fruto, ela pecou? É. Mas ela pecou não somente assim, ela pecou no 5º mandamento dela, que ela desobedeceu no 5º mandamento da lei de Deus, porque quando ela toma do fruto e como ela está desobedecendo o seu pai, e o seu pai deu uma ordem, e ela deveria honrar o pai, e o pai, que é Deus, disse não coma, mas ela foi lá e comeu, ela desonrou seu pai. Então, os princípios da lei de Deus, eles estão... Ah, pastor, mas ali, me diga como é que eu guardo esse mandamento. Não matarás no contexto onde não existia a morte. Ei, esqueceu das palavras de Jesus, foi? Jesus disse, quem odiar já matou? Você tiver raiva do seu irmão, você já matou? Me diga o que Lúcifer sentiu lá no céu. Me diga o que Caim sentiu ali por Abel. Ora, se chegou a ponto dele consumar o ato fisicamente, é porque antes ele já teve o ódio no coração. Então existia sim o mandamento não matarás, porque não matar não é só tirar a vida fisicamente. Cristo, algumas pessoas dizem que Jesus aboliu a lei, né? Eu digo que é ao contrário, ele ampliou a lei. Ele deu um significado maior. Se você olhar para a mulher com intenção impura, você já adulterou. Quer dizer, não é só deitar na cama. Olhou, já adulterou. Quer dizer, você teve raiva, você já matou. Então, pelas palavras de Cristo, eu já começo a entender. Opa, então era possível sim, mesmo no contexto onde não havia morte física, alguém transgrediu o mandamento não matarás. Bastava ter ódio no coração, e foi o que Lúcifer teve. Então, é muito claro. E eu quero terminar, Excelência, mostrando claramente que o sábado era guardado e que a lei de Deus já existia antes. Quer ver? Livro de Romanos. Quem diz isso é Paulo, viu? Não sou eu, não. O livro de Romanos, Paulo ele começa a fazer uma linha argumentativa muitíssimo interessante. Quando ele vai falar sobre... Romanos capítulo 5, tá? Quando ele vai falar sobre a questão da lei e a existência da lei. Ele diz assim, a partir do verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo... e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Premissa número 1. Morte passa ao homem, porque o homem pecou. Grave isso. Vamos analisar, que Paulo é intelectual. Paulo não escrevia de maneira simples. Então o texto diz, por causa de um homem entrou o pecado, e por causa do pecado entrou a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a premissa número 1. Se você peca, você morre. Ok? Está claro isso daí? Então, tem pecado, morreu.
Morte é resultado de pecado. Premissa número 1. Gravou aí? Vamos para a premissa número 2. Verso 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Então, até o Sinai. E aí, quando ele está falando de lei, que não é que não existia lei. Ele vai mostrar que já existia. Ele está falando dela na pedra, tá? Mas vamos lá. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Agora a premissa número 2. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Opa! Premissa 2. Então, a premissa 1, pecou, morre. Premissa 2. Não tem lei, o pecado não é imputado. Ora, Peter, se o pecado não é imputado, você vai morrer? Não. Não faz sentido. Não tem como você morrer. Então, veja, o policial chega para você, Peter, e diz assim, ei, você estacionou seu carro aqui, pois agora você vai ser multado e eu vou levar seu carro. Mas peraí, seu guarda, onde é que diz que não pode estacionar? Não tem lei que diga, mas eu estou dizendo que não pode estacionar. Mas peraí, não é assim que funciona. Eu tenho que mostrar onde é que está escrito. Então, se você tem, agora tem uma placa lá onde tem proibido estacionar e você estacionou, aí tem a lei. Então, você não pode ser acusado, não pode ser preso, não pode ser multado se não existe uma lei que diga que é proibido você fazer aquela determinada ação. E é exatamente o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que não tendo lei, o pecado não pode ser imputado. E se o pecado não é imputado, você não tem como morrer. Como é que eu vou morrer por uma coisa que não existe? A premissa número 1, pecou, morreu. Premissa número 2, não tem lei. O que diz o verso? Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Não tem lei, não tem pecado imputado. Isso é claro. Vamos para a premissa número 3. No entanto, aqui é a conclusão. Mas, no entanto, todavia, entretanto, não obstante, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, no entanto, pessoas morreram. Bom, se pessoas morreram, Peter, é porque o pecado foi imputado. E se o pecado foi imputado, porque ele morreu, a premissa número 1 era pecou, morreu. Premissa número 2, não tem lei, pecado não é imputado. Mas se a pessoa morreu, é porque o pecado foi imputado. E se o pecado foi imputado, é por quê? Porque existia lei. E quem é que está dizendo que a lei, a morte reinou de Adão até Moisés? É Paulo. Paulo chega e diz assim, pessoal, é o seguinte, vou com as palavras de Paulo de maneira simples para você entender. Pessoal, é o seguinte, se você pecar, você vai morrer. Porque, em outras palavras, 1 João 3,4, pecado é transgressão da lei. Agora, se não existir lei, aí ninguém é considerado culpado de pecado. Ou seja, então você não vai morrer. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. De Adão até Moisés, todo mundo que pecou morreu. A morte reinou de Adão até Moisés. Em outras palavras, se a morte reinou de Adão até Moisés, é porque todos pecaram. E se pecaram, é porque havia lei. Porque ele disse que não havendo lei, não tem como pecado ser imputado. O próprio Paulo claramente demonstra que antes de Moisés havia lei. Agora, o problema das pessoas é quererem fazer dicotomia entre os mandamentos ou querer escolher mandamento para estar presente antes do Sinai. Porque se você chega e diz assim, não, Abraão não guardou a lei, certo? Abraão, então, era o idólatra, ele adorava imagens, qualquer pessoa vai me dizer, não, mas ele tomava o nome de Deus em vão, fala sério. Não, ele adorava o único Deus verdadeiro. Ah, então ele não tinha outros deuses diante dele. Não. Então, primeiro, segundo, terceiro mandamento já foram aí, vamos pular o quarto. Quinto mandamento, Abraão gostava de desonrar o pai e a mãe. Não, pastor, não é assim não. Ah, não? Não. Mas Abraão era um adúltero. Alguém até pode argumentar, mas Abraão teve mais de uma esposa. Isso aí é um outro estudo que a gente pode fazer, que é um estudo longo, falando sobre a questão do adultério e a questão de mais de uma esposa. Tá? E Deus foi tolerante com algumas situações, mesmo não sendo o ideal de Deus para a raça humana. Ah, mas Abraão, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Todos esses. E aí? Abraão, Adão, Noé. Todo mundo vai dizer para mim, não, eles guardavam esses mandamentos. Menos o sábado, né? Parece que só o sábado é que não funcionava direito. Aí a gente começa a escolher quais mandamentos eu acho que são legais para que os patriarcas de Adão até Moisés guardassem e qual mandamento que eles não poderiam guardar. Interessantemente, alguns dizem assim, me mostre um texto
que diga que Adão guardou o sábado. Eu digo, me mostre um que diga que ele não tomou o nome de Deus em vão. Me mostre um que diga que ele não adorou a imagem. Não, mas ele não adorou. Eu digo assim, não, me mostre o texto. Não, mas ele não adorou. Sim, meu amigo, eu sei que ele não adorou. Mas me mostre o texto. Não, não tem. Eu digo, do mesmo jeito não tem. E Adão guardou o sábado. Certo. É o argumento do silêncio. Me mostre um... Diga, excelência. A propósito, essa questão da dicotomia que você falou, essa divisão, né? Tentar separar mandamentos que são válidos de mandamentos que não são inválidos, né? Que é uma questão, eu acho até uma certa prepotência do ser humano, né? Tentar fazer isso, mas acontece, não é? Acabam Sim. fazendo. Então, essa tentativa de fazer essa separação do que deve ser guardado e não deve, a gente vê que leva a alguns extremos absurdos, como o senhor está acabando de colocar aí, né? Você tem que colocar os patriarcas lá no passado como transgressores de todos os mandamentos, porque, como você colocou, a lei, no formato de palavras impressas numa pedra, ela veio depois, mas isso não significa de que essa lei, de forma verbal, de forma oral, não já havia sido transmitida por inspiração divina, né? E aí a gente chega no Novo Testamento também com essa pergunta, no período, o pessoal diz que é o período agora do reino da graça, né? do concerto da graça. Então é o seguinte, agora nós estamos debaixo da graça, não debaixo da lei, como muitos questionam, e aí nós não nos preocupamos com a lei, mas continuam evitando 9 pecados, que são 9 mandamentos, e apenas um mandamento é esquecido. Eu pergunto, senhor, por que isso? Por que as pessoas fazem isso? Essa é uma outra argumentação falha, uma argumentação, infelizmente, eu diria até fajuta, não é? Porque é, no mínimo, tendenciosa. Eu continuo selecionando e escolhendo aquele mandamento que eu acho que devo guardar, o mandamento que eu acho que é importante para mim, com uma suposta... com a suposta retirada do mandamento do sábado no Novo Testamento, coisa que de fato não existe. Uma outra coisa que fica muito claro para mim é que algumas pessoas elas colocam na cabeça assim: se Deus não repetiu ipsis literis, exatamente um mandamento, então é porque ele foi abolido. Gente, que pensamento mais... continua o argumento do silêncio, mas que pensamento mais sem lógica. Então, quer dizer, Deus é obrigado a repetir tudo que ele falou no Antigo Testamento, porque senão aboliu. Então, um texto que diga assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Cadê esse texto, pastor, no Novo Testamento? Tá vendo aí? Então não precisa guardar o sábado. Peraí. Também não está escrito no Novo Testamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que chamar seu santo nome em vão. Esse texto não está no Novo Testamento. Ah, pastor, mas a gente sabe que o princípio está lá. Sim. Também não está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Na verdade, os 4 primeiros mandamentos eles não são repetidos ipsis literis, ou seja, ao pé da letra. Mas você vai encontrar os mandamentos e os princípios deles lá sim. Você não vai encontrar escrito: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a maldade. Não. Mas você vai encontrar assim: vos guardeis da idolatria. Pronto. Então eu já sei que o mandamento está presente. Deus não precisa repetir ipsis literis. Quer ver outra coisa? Deus não repete ipsis literis. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e fazei prova de mim. Se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Está lá em Malaquias 3, de 8 a 10. Não está repetido. Agora pergunta ao irmão evangélico se tem que devolver o dízimo. Mas tem, mas por quê? Ele baseia onde? Onde é que está baseado? Mas Jesus falou que deveis fazer estas coisas sem obliterar as demais, falando ali do dízimo, do coentro e disso e daquilo outro. Beleza, mas não tem uma passagem explícita dizendo assim: deve fazer isso, isso, isso. Mas onde é que a gente se baseia? No Antigo Testamento. Então, a primeira coisa é que, primeiro, Deus ele não é homem de 2 palavras. Na verdade, Deus nem homem é, né? Deus não é um ser de 2 palavras. Deus não fala uma coisa aqui agora para depois estar mudando. O segundo aspecto: o sábado e os mandamentos, eles fazem parte de um conjunto de leis que
não são tipológicos. E algumas pessoas querem colocar, não, Jesus é o meu descanso. Essa é uma tipologia do sábado. Chegou Jesus, agora eu descanso em Jesus. Ei, não confunda. Quem fala que o sábado é tipologia, consiste em uma tipologia, não entende de tipologia. Tá? Que a tipologia ela está principalmente relacionada a aspectos relacionados ao santuário. E aí você diz assim, outros, se você guarda o sábado, então você tem que guardar as 613 leis do Antigo Testamento, a mitzvot. Tem que guardar nada de 613 leis. Quem disse isso? Primeiro que há muitas controvérsias sobre esses 613 aí, tá? Quem fala isso não conhece muito bem. Geralmente é argumento de internet. A pessoa não conhece. É muito inconstante esse argumento e existem várias pessoas que propõem uma numeração diferente, rabinos. Mas entre as demais leis, e aí você vai perceber uma diferenciação grande entre os 10 mandamentos e os demais mandamentos. Os 10 mandamentos, por exemplo, eles foram colocados dentro da Arca da Aliança. Está lá dentro da Arca da Aliança. E as demais leis foram colocadas ao lado da aliança. Por quê? Porque diziam respeito às cerimônias, diziam respeito a questões realmente tipológicas que apontavam para Cristo. Aí a pessoa, na ignorância, acha que porque eu guardo o sábado eu tenho que matar cordeirinho. Ora, a matança de cordeirinho sim é tipológica, porque apontava para Cristo. Mas o sábado, primeiro, ele não é tipológico, até porque o sábado é dado num contexto onde não havia pecado. O sábado é dado no contexto onde não havia ainda tipologia, necessária tipologia. Não se matava cordeirinho. Quando é que foi dado o sábado? Veja, você vai para o livro de Gênesis, eu volto já para a pergunta, viu, Excelência? Porque a cabeça fica fervilhando assim com muito assunto. Tranquilo. Mas já temos aí 227 pessoas assistindo aqui no meu canal e mais uma quantidade de pessoas. Vai deixando as suas perguntas aí. Mas veja só. O sábado ele é dado em Gênesis capítulo 2. Tá? Eu até fiz um vídeo explicando sobre isso. E aí, terminado Deus a sua obra que como Criador fizera, capítulo 2, verso 2. Descansou Deus no dia de toda a sua obra que como Criador fizera. Deus descansou. Aí depois diz, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Aí a pessoa chegou para mim, eu perguntei, por que Deus fez isso? Não, é para comemorar. Comemorar? É para comemorar a criação. Não, eu comemoro a criação, ficando feliz, qualquer coisa, mas ele não é só um aspecto comemorativo. Por que eu sei? Porque Deus abençoou e santificou. Você sabe o que significa santificar? Significa tornar aquele dia santo. Tornar aquele dia sagrado. Deus abençoou. É pegar e dizer assim, eu vou dar uma bênção especial para um dia. Ele pegou um dia e disse, esse dia aqui eu vou abençoar. Esse dia aqui eu vou santificar. Aí teve gente que diz assim, não, mas Adão não guardou o sábado, não. Eu fico imaginando, Peter, Adão foi criado no 6º dia, né? E aí chega no 7º dia, Deus vem, no 7º dia, Deus vai fazer o quê? Ele já tinha concluído a sua obra. Aí Deus chega no 7º dia, ele vem fazer a última coisa, seu último trabalho. Qual que é o último trabalho de Deus? Tem alguém que diz assim, não, mas Deus trabalhou no 7º dia, concluindo a sua obra no 7º dia. Qual foi o trabalho de Deus? Porque tudo ele fez nos 6 dias. No 7º dia, o trabalho de Deus foi o seguinte, ele chegou lá e abençoou o dia 7º. E santificou o dia 7º. Eu fico imaginando, tá? Adão perguntando, Senhor, mas é abençoar para quê? Não, não é para nada, não. É só porque eu estou comemorando. Ah, tudo bem, o Senhor abençoou, mas santificou, o Senhor está santificando, está tornando santo esse dia para quê? Não, para nada, não. É só porque eu estou feliz aqui, aí eu estou tornando santo esse dia aqui. Mas isso aqui, espere que ainda você vai pecar, aí depois que você pecar, aí vai precisar de um descanso, aí esse descanso representa Jesus. Aí, lá, daqui a não sei quantos mil anos, aí Moisés eu vou botar numa pedra, e aí vai ser obrigatório. Por enquanto, fique tranquilo, não tem nada demais aqui, não. Gente, para mim é um argumento tão sem lógica, tão sem sentido. A pessoa dizer uma coisa, quer dizer, Deus tem o trabalho de vir, de deixar expresso que ele separou um dia, que ele santificou um dia, que ele abençoou aquele dia, logo no início, para nada. Para nada. Adão, não, para nada não, Adão. Veja, por que não pode tratar o sábado como uma tipologia? Porque se é uma tipologia, o verdadeiro descanso é em Cristo, Adão não tinha necessidade de tipologia antes do pecado. Ele já descansava em Cristo. É ou não é? Outro detalhe, pastor, é o seguinte, se um mandamento ele é tipológico, ele é apenas um sinal de que algo que cumpriu de outra maneira, em outra coisa,
por que os 10 mandamentos não seriam tipológicos? Só o sábado, não é? É interessante, né? Essa tendência de botar só um mandamento para ser tipológico. Não matarás, não, tem nada de tipologia. Não, não adulterarás. Não, meu querido, aqui é tipologia. Fique tranquilo. Né? Quer dizer, se a mulher, o esposo querer trair a esposa, não tem problema não, que é tipologia. Né? Isso aqui foi abolido em Cristo. Engraçado que todos os mandamentos não são tipológicos, só o sábado que é tipológico. Essa tendência de separar, de tentar, a gente percebe que o problema é com esse mandamento. Não é com a lei. Aí tem que dizer que a lei passou por causa do sábado, porque se você perguntar, na essência, ninguém discorda dos demais. Então Deus lá no Gênesis já dá o sábado, num contexto onde não havia necessidade de descanso, porque não tinha pecado. Então eu entendo que não tem que ver com tipologia. E eu tenho que entender também que esse mandamento, dado no Gênesis, portanto, não faz parte de todas as leis, a mitzvot, né? Todos os demais leis que foram dadas específicas para Israel. E que tinham aspectos tipológicos. Então eu não posso misturar as coisas. É o mesmo argumento da questão do alimento. É muito antes de Moisés. A gente vai perceber já em Noé. Tá? Então veja, os princípios que regem a lei de Deus, eles são eternos e são desde o Gênesis, você já vai encontrar lá. Quando chega lá no Sinai, Deus, como você falou, bota na pedra, Deus escreve que é para o povo não esquecer. Agora vamos voltar para a pergunta que você me fez, que foi no Novo Testamento, não foi? A pergunta no Novo Testamento. Então veja, foi no Novo Testamento, eu já falei tanto aqui que acabei... Sim, exatamente. O tempo tá curto aqui, pastor, mas vai dar certo. Eu quero, antes de voltar para a pergunta, pastor, eu queria aproveitar aqui, o pessoal está fervilhando aqui de comentários aqui no chat, aqui no canal TV Graça Salvação também. Eu queria mandar um abraço para todo mundo. Está chegando muita gente agora, nesse exato momento. Nós já passamos 1 hora de live aí. Daqui a pouco a gente caminha, né, para a conclusão. Passa voando mesmo. Eu queria mandar um abraço para o Wilton Júnior. Ele falou, irmãos, compartilhem no Facebook de vocês. Isso precisa ser divulgado. Com certeza, Wilton, a gente vai divulgar. Pelo menos eu da minha parte, eu vou divulgar, e tanto no Facebook quanto no Instagram também. Aproveita. Terminando aqui, a gente manda o link, aí disponibiliza aí no Face, em outros lugares. Maravilha. Aproveita para divulgar. O meu Facebook, você procura lá no Facebook, Prof. Marcos Peter Soares, você vai encontrar lá. E no Instagram é Marcos Peter Soares 7. Aproveito para pedir você, que não me acompanha ainda, os amigos aqui do canal Graça e Salvação, também do canal Fala Sério Pastor, nós estamos aí no Instagram, no perfil Marcos Peter Soares 7. Aqui o irmão Rodrigo Posidônio Noronha, ele falou o seguinte, o sábado foi dado na semana da criação e ainda não havia pecado. Isso aqui já foi comentado. O simples exemplo de Deus já era o suficiente para Adão e Eva, para que Adão e Eva seguissem o exemplo do Eterno e assim observassem o Santo Sábado. É perfeito, o raciocínio é esse mesmo, né? Como o pastor Eliezer já colocou aí. Agora, pastor, voltando para a pergunta, justamente isso. Por que no Novo Testamento a gente percebe essa dicotomia ainda no Novo Testamento, de separar, e aí o pessoal diz, olha, não, no Novo Testamento, transgredir qualquer um dos 9 mandamentos é pecado, só o sábado que não. Por que esse jogo de palavras aí? Será que é justamente porque houve uma mudança que não teria sido pela ordem divina e para o homem tentar se justificar, para ele tentar justificar um ato que foi um ato humano, talvez até inspirado por uma força contrária a Deus, e aí para tentar se justificar o homem cria essa argumentação aí? Sem dúvidas, sem dúvidas. Alguns dizem o seguinte, não, mas os apóstolos não guardavam o sábado, eles guardavam o domingo. Olha, eu não gosto de ser tão enfático assim quando eu vou falar. Mas eu não posso usar outra expressão, porque a Bíblia usa essa expressão. Mentira. Tá? Mentira. Eu vou te mostrar quantas vezes na Bíblia, e a propósito, no Novo Testamento, fala-se mais do sábado do que de vários outros mandamentos, tá? Não sei se você já sabia disso, mas aqui no livro de Atos, capítulo 13, verso 14, saindo de Perge, chegaram a Antioquia na Psídia, entrando na sinagoga no dia de sábado, assentados. Ah, pastor, na sinagoga é porque ele é judeu e ele estava querendo conquistar os judeus. Calma, tenha paciência. Verso 42, saídos os judeus da sinagoga, viu aí, pastor? Os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas.
E no sábado seguinte, verso 44, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Opa! Agora eu pergunto, quase toda a cidade cabe na sinagoga? E quem foi que pediu no sábado seguinte? Foi judeu ou foi gentio? Vai pensando aí, vai refletindo aí. Paulo pregou no sábado na sinagoga. E no sábado seguinte, os gentios prega pra gente também. Ajuntou a cidade todinha para escutar. Eu tenho certeza que a cidade toda não cabia na sinagoga. Vamos pro capítulo 15. Moisés, verso 21. Desde os tempos antigos, em cada cidade tem quem pregue. Cada sábado é lido na sinagoga. Viu, pastor? Que é por causa da sinagoga? Calma. Capítulo 16. Vamos ver se é porque não temos como negar que o trabalho que Paulo e os demais apóstolos exerciam era mais entre os judeus, e era óbvio eles irem à sinagoga. Mas isso não significa dizer que era só por causa disso. E a prova está aqui. Capítulo 16 do livro de Atos. Verso 11. Navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade da parte da Macedônia, só terra de gentio, aqui não tem nada de judeu, tá? E é uma colônia, etc. E verso 13. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. Ué, por quê? Por que fazer culto no sábado? Ele estava no lugar onde não tinha sinagoga, muito provavelmente, onde não havia culto, mas Paulo, ele guardava o sábado. Como é que ele ia fazer diferente? Aí Paulo diz aqui o texto. Olha, nos dias de sábado, saímos da cidade, porque na cidade não tem como, não tinha sinagoga, era uma cidade de gentios. Saímos para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. Assentamos-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. Quer dizer, Paulo começa a fazer o culto. E é claro o texto que diz que ele estava fazendo culto, porque aqui diz que era um lugar de oração, era um lugar para cultuar, era um lugar para a oração. Capítulo 17, verso 2. Paulo, como tinha por costume não é uma coisa que eu faço hoje, isso só daqui a 30 anos, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras. Capítulo 18, verso 4. Todos os sábados disputavam na sinagoga, convencia judeus e gregos. Aí o pessoal, olha quantos textos eu citei do sábado, viu? Veja quantos. Aí a pessoa chega para mim, capítulo 20, e diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntou-se os discípulos para partir o pão. E Paulo havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Viu aí? O domingo é o dia do Senhor. Peraí, meu irmão. Como assim? O pessoal vai comer, aí ele já diz, o partir o pão aqui é fazer Santa Ceia. O texto não diz isso. Diz que eles iam comer, partir o pão, comer. Aí a pessoa já acrescenta aqui, não, que aqui era fazer a Santa Ceia. E aí, por causa disso, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falou com eles e pregou até meia-noite. Teve até um rapaz que dormiu lá e caiu da janela, morreu. Eutico. E Paulo foi lá e ressuscitou ele. Paulo ia embora, no outro dia. Ô, Paulo, antes de você ir embora, prega pra gente, vamos comer aqui e aproveita e prega pra gente. Aí Paulo, tá bom. Aí sentaram, comeram, partiram o pão. Aí Paulo pregou. A propósito, a igreja adventista se reúne no sábado, certo, Peter? A gente tem culto no dia de sábado. Mas no domingo à noite a gente faz isso aqui também. A gente vai no culto. A gente vai no culto. Então agora nós todos somos agora dominguistas. Nós acreditamos que o domingo é o dia do Senhor porque a gente fez um culto no domingo. É isso? Claro que não. Paulo senta aqui, come com os irmãos, prega, vai até meia-noite. Aí o menino morre lá, tem todo um rebuliço. Aí, baseado nesse verso, que não diz que o domingo é o dia do Senhor, que não diz que se guardava o domingo, nada. Todo mundo faz uma teologia em cima disso aqui, para dizer que o domingo é o dia do Senhor. Mas, pastor, mostra um texto, então, onde a Bíblia fala que deve se guardar o sábado. Ah, eu mostro? Mostro, sim. Existem 2 palavras gregas para sábado, para descanso. Uma é catapausis e a outra é sabatismos. Eu nem preciso te explicar o que é sabatismos, né? Que você já deve imaginar. Sabatismos, descanso sabático. Catapausis, descanso. O capítulo 4 do livro de Hebreus vai argumentando que as pessoas, o povo de Israel desobedeceu e não entrou no descanso de Deus. Aí está usando a palavra catapausis, porque Deus descansou das suas obras. E aí fala do dia 7º, que Deus descansou de sua obra. E aí Paulo diz, mas o povo de Israel não entrou no descanso de Deus justamente porque
eles não repousaram no descanso de Deus por causa da desobediência deles. Aí Paulo chega e diz assim, mas ainda resta, verso 9, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Paulo poderia usar a palavra catapauses, que significa descanso. E se ele usasse a palavra catapauses, o que ele estaria dizendo? Olha, gente, o povo de Israel não entrou em Canaã quando deveria, porque não obedeceu, não descansou e etc. Mas ainda resta um repouso para o povo de Deus. O repouso, um repouso em Cristo. Ainda resta um repouso. Aí ele usaria a palavra catapauses, ou quem sabe uma referência à nova terra. Né? Olha, o povo lá não entrou, mas você pode descansar um dia na nova terra. Você pode entrar no repouso de Deus. E aí falar da nova terra. Aí ele usaria a palavra catapauses. Mas não era isso que Paulo queria dizer? O autor de Hebreus, capítulo 4, verso 9, diz assim, mas ainda resta, eu vou mostrar aqui, excelência, eu vou ver se eu consigo focar aqui, olha. Ainda resta, deixa eu pegar aqui, colocar o dedo aqui. Olha só, tá até a tradução aqui bem legalzinha. Deixa eu ver se consigo focar o negócio aqui. Eita, não tá focando. Repouso sabático. Dá para vocês ver? Tá dando para ver aí, excelência? Repouso sabático. Eu não sei se dá para ver direitinho aí. Repouso sabático. Olha, sabatismos. Agora focou. Focou? Sabatismos. Essa é a palavra aqui utilizada. Quem desfocou agora fui eu. Então, sabatismos é a palavra utilizada aqui, que significa repouso sabático. É como se o autor de Hebreus estivesse dizendo o seguinte. Olha, o povo de Israel desobedeceu. Por causa disso, eles não entraram no repouso de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ainda existe um repouso sabático para o povo de Deus. Mesmo que você não esteja no céu ainda, mesmo que você não esteja na nova Canaã, porque o povo não entrou na Canaã da terra por causa da desobediência. Então eles não entraram no repouso, no catapauso de Deus. Mas ainda resta um outro tipo de repouso aqui ainda. Você não precisa só imaginar que há repouso quando você estiver lá no céu. Beleza, você vai ter o repouso lá no céu, mas ainda resta um repouso aqui, para o povo de Deus aqui. E qual é? Aí ele diz, sabatismos. Sabe quantas vezes aparece a palavra sabatismos na Bíblia? Uma. Nós chamamos isso de rapax legomenon. É quando a expressão acontece uma única vez em toda a Bíblia. O autor de Hebreus, nós acreditamos ser Paulo, muitos teólogos acreditam ser Paulo pela retórica, pelo estilo do livro, como ele foi escrito. Muitos acreditam que foi Paulo que escreveu. Então o texto diz, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Tem um repouso sabático. O apóstolo ali está dizendo assim, olha gente, mesmo que você não esteja na nova terra, mesmo que você não esteja em Canaã, você pode ainda descansar em Deus no sábado. É o que está escrito. Ó, pastor, então não tem um texto? Tem sim, no Novo Testamento, mandando você guardar o sábado. Tem sim, não é? Muito bom, pastor, muito bom. É bem esclarecedor. Olha, nós estamos agora, nós vamos caminhar já para a conclusão, nós estamos chegando aqui num ponto de convergência aqui, para a gente ter um panorama geral. Para quem chegou depois ou está chegando agora, eu só queria fazer uma síntese do que falamos até agora, não é? Foi mostrado aí, nós apresentamos algumas perguntas para o pastor Eleazar, ele já respondeu algumas perguntas. Foi mostrado que, de fato, o sábado, o sétimo dia da semana, ele foi separado por Deus para o ser humano, para os seres humanos, antes da existência da lei escrita em formas de pedra, não é? A lei já existia como princípio, todos os mandamentos, não é? Não apenas o sábado, mas todos os outros. Também foi comentado aí de que este princípio, no Novo Testamento, ele não foi mudado, como nós acabamos de ver aí. E agora vem a questão que nós queremos entrar mais nessa parte histórica para a gente concluir, né, convergir aí para o ponto histórico na história da Igreja Cristã. Se os patriarcas, profetas, os mensageiros, pregadores do Velho Testamento, eles guardavam o sábado. Se posteriormente, quando Jesus Cristo ele encarna em forma de ser humano, ele vem à Terra para cumprir a sua missão, ele também guarda o sábado e os seus apóstolos, e se o apóstolo Paulo, que foi o maior difusor do cristianismo, podemos dizer assim, que ele foi aquele que estruturou a igreja de forma organizada, né, o cristianismo de forma mais organizada. Após a morte de Jesus Cristo, Paulo foi o grande
propulsou aí dessa missão de levar esse evangelho a toda a terra conhecida, se ele também guardou o sábado, e, como foi colocado também no início, que nos primeiros séculos, até o segundo século, terceiro século, ainda haviam cristãos guardando o sábado. E mesmo depois disso, né, durante toda a época, houve cristãos guardando o sábado. Como que se deu essa questão do domingo se tornar, então, o consenso da maioria dos cristãos, não é? E aí eu faço aqui uma pergunta para o pastor Eleazar. Muitos dizem o seguinte, que os que guardam o sábado, os guardadores do sábado, os adventistas de modo geral, eles não adoram a Deus, eles adoram o sábado. Aí eu faço uma pergunta, esses cristãos que passaram a guardar o domingo, eles começaram, então, a adorar o domingo e deixaram de adorar a Deus? E como foi que isso se tornou, assim, um consenso da maioria dos cristãos? E por que Deus não permitiu que todos os cristãos guardassem, então, somente o domingo? Ainda há um grupo que guarda o sábado. Ok, vamos ver se eu consigo responder essas perguntas todas aí. Sexta-feira que vem, já está pronto o vídeo, já está no meu canal. É que eu coloco e programo para cada final de semana entrar um vídeo novo aí, tá? Mas na sexta-feira que vem vai ter um vídeo no meu canal intitulado Jesus transgrediu o sábado. E tem muita gente dizendo por aí Jesus transgrediu o sábado. Não, Jesus transgrediu o sábado. Veja que os próprios fariseus diziam que Jesus transgrediu o sábado. Quem dizia? Os fariseus. E tem muita gente que nem fariseu hoje, dizendo que Jesus transgrediu o sábado quando ele disse que não transgrediu os mandamentos. Ele veio cumprir. Aí tem outro que argumenta o seguinte, não, mas Jesus cumpriu, eu não preciso mais cumprir, não. Ele cumpriu para eu não precisar cumprir. É outra noção equivocada. Eu vou mostrar isso para vocês na sexta-feira. Vocês assistam esse vídeo que vai estar disponível no meu canal, tá bem? O texto bíblico em relação à salvação. Somos salvos porque guardamos o sábado? Não. Vamos para o céu porque guardamos o sábado? Não. Adventista acredita que vai ser salvo porque guarda o sábado? Não. E vocês acreditam no quê? Então por que guardar sábado? Ué, pelo mesmo jeito que você não mata. Você não mata que é para ser salvo? Ah, você não adora imagem que é para ser salvo? Não. Ah, você não adultera que é para ser salvo? Não. E o que tem a ver salvação com guarda de mandamento? Simples. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é algo que é em Cristo. Ponto final. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Acabou. Ninguém é salvo por aquilo que faz. Que fique claro isso. Então por que eu tenho que guardar o sábado, pastor? Já que eu sou salvo pela graça. E tem gente que não sei, então é uma dificuldade de compreender qual é o papel da graça. O papel da graça, gente, não é te liberar para pecar, não. Tem gente que diz assim, Jesus morreu e agora eu posso comer carne de porco. Eu já disse, Jesus morreu não foi para limpar porco, ele morreu para salvar você. Jesus morreu, eu não preciso mais dos 10 mandamentos. Ei, Jesus morreu, foi para salvar você, não para te liberar para ser assassino. Já imaginou um assassino com esse pensamento? O cara é assassino de aluguel, matador de aluguel. Não, Jesus morreu, já estou livre já da lei. Eu mato. Não, mas você não pode matar, não, meu amigo. Você não guarda sábado. Eu gosto de matar. Cada um escolhe o mandamento que vai transgredir. É simples assim, né? É fácil. Jesus, ele diz algo que é fantástico em João 14, verso 15. E ali está a essência do porquê guardar sábado. Ou, na verdade, qualquer mandamento. E aí eu digo até para você, meu amigo católico, meu amigo evangélico. Aplique toda a regra que você dá ao segundo mandamento ao quarto e está tudo resolvido. Por que eu guardo o sábado? Jesus disse, me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então eu guardo por amor, não para ser salvo. Por que você não adora imagem? Porque você faz isso por amor, não para ser salvo. Jesus, ele te pede que você faça, não para ser salvo, mas por amor. Então, não é uma coisa assim, eu vou guardar sábado que é para contar ponto lá no céu. Não. Tem muita gente que guarda sábado e vai se perder. Lembra do jovem rico, não? Eu faço isso desde criança. Jesus diz, mas ainda falta coisa em você. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Então já sei, eu tenho que vender tudo para ser salvo. Não. Jesus estava mostrando qual era a essência da lei. Não adianta você guardar sábado, fazer tudo se você não tiver amor.
Então, na verdade, o guardar sábado não é para. Guardar sábado é resultado. Não é para eu fazer alguma coisa, não é para eu ganhar alguma coisa. Não, não vou adorar a imagem, que é para eu ganhar a salvação. Ei, você não vai ganhar a salvação se você adora ou não adora a imagem. Não, não é o adorar ou não adorar que te vai levar para o céu. A guarda do mandamento não coloca você no céu. E a transgressão do mandamento também não vai fazer com que você seja menos amado por Deus. Ué, pastor, me explica isso aí direito. Tá meio confuso isso aí. Não, não é confuso. É que você não é mais amado ou menos amado por Deus por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Porque tudo que você fizer de bom para Deus é trapo de imundície. Se você guardar o sábado, se você não adorar a imagem, se você não mata, não rouba, parabéns. Não fez mais do que sua obrigação. E agora então você é um merecedor da salvação. Você não merece nada. Você merece ir para o fogo do inferno. Eu e você merecemos é isso aí. Agora, se um dia você for para o céu, não é porque você fez nada disso. É porque Deus, na sua infinita misericórdia, por sua graça, olhou e disse: eu quero te salvar. Porque você pediu perdão pelos seus pecados e se entregou e disse: Senhor Jesus, eu aceito a tua salvação. Aí a graça vem para você e te cobre e te leva para o céu. Jesus vai te levar para o céu, não é porque você é mais bonzinho do que o outro que se perdeu, não. Você é tão ruim quanto o que está se perdendo. A diferença entre quem se perde e quem não se perde é aquele que aceitou a Jesus Cristo. Agora, entenda, quem aceita Jesus faz o quê? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, veja, guardar o mandamento não te faz salvar, porque tem muita gente que guarda o mandamento e vai se perder. Agora, todo aquele que vai se salvar, guarda os mandamentos, por amor. Então, guardar o mandamento não é sinal de que está salvo. Mas quem está salvo necessariamente obedece a Deus. E obedece não para ser salvo, obedece porque Jesus já salvou. Jesus te salvou, pagou um preço que você não tinha condição de pagar, pagou pela sua culpa, ele assumiu a maldição que era sua, no seu lugar. Se fez maldito, a Bíblia diz, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Paulo fala sobre isso. Jesus se fez maldição por mim e por você. Aí agora ele diz assim: você me ama? Amo, Jesus. Aceita a salvação que eu te ofereço? Aceito. Guarde meu mandamento? Eu guardo, Jesus. Porque o Senhor já me salvou. Não é porque eu vou fazer isso para me salvar. Essa é a relação que deve existir com relação ao sábado ou qualquer outro mandamento. E não adianta a gente querer pegar 9 e dizer assim: não, esses 9 aqui porque me agrada. Não, ou você obedece os 10, ou então não obedeça nenhum. Não adianta você querer ficar fazendo barganha com Deus. Ah, mas eu não preciso. Quem determina se você precisa ou não, não é você, é Deus. Quem diz se você precisa, se deve guardar ou não, não é você, é Deus. Entende? Então essa é a relação da salvação com o sábado. Então eu não sou salvo por aquilo que faço, mas me perco se eu não aceito a Jesus e desobedeço os seus mandamentos. É um resultado natural. Ok, pastor, ok, muito, muito bem explanado. A gente teve uma transição da câmera aqui, a bateria tinha acabado, mas agora acho que eu estou olhando para o lugar certo aqui. A câmera certa. Nós estamos com 2 câmeras aqui hoje. Bom, gente, Aí olha, eu sim. acho que ficou muito claro aqui a exposição, ou muito clara a exposição aí do pastor Eleazar. A questão de que tipo de relação que nós temos com Deus, né? A de pai ou a de um patrão? Então, o patrão, você faz alguma coisa para receber, para tentar obter um salário. Mas com o pai, nós amamos o nosso pai, nós fazemos tudo de bom para nosso pai, para nossa mãe, ou o esposo faz para a esposa faz para o esposo que ama, justamente porque o ama. Então, não devemos confundir resultado com causa, né? As pessoas às vezes trocam isso. A causa da salvação, como o pastor bem colocou, é a obediência a Deus. A questão é que muitas pessoas simplesmente escolhem fazer uma troca. Essa troca seria, olha, eu escolho tal e tal mandamento, mas no lugar do sábado, eu agora vou colocar o domingo. E como foi explanado aqui pelo pastor Eleazar, essa questão aí da guarda do domingo, não é? Ela é uma coisa muito, digamos assim, é mais recente no cristianismo. Dentro até do contexto da Bíblia, podemos dizer que é muito recente, né, do período de história da Bíblia, porque durante toda a Bíblia, se você pegar lá de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar sempre um povo, um grupo de cristãos, um grupo de pessoas fiéis a Deus, um grupo remanescente de pessoas que guardavam, adoravam a Deus e que reconheciam que o dia do Senhor é o 7º dia da semana, conforme está lá no livro de Gênesis, que Deus criou o mundo em 6 dias, e ao 7º dia Deus descansou, abençoou e santificou. Então, durante toda a história da Bíblia, se guardou o sábado. Durante os primeiros séculos
da igreja cristã, podemos colocar os primeiros 100 anos, e um pouco já entrando no segundo século da história do cristianismo, não havia esse debate. Os cristãos só adoravam a Deus ou só reconheciam como o dia do Senhor um dia, que era o sétimo dia, o sábado. Depois disso, aí já entrando no período do quarto século, é que vai se institucionalizar essa questão com a guarda do domingo, quando o imperador Constantino, que era o imperador romano, o imperador pagão, ele, querendo agora ganhar o favor da maioria, ou praticamente todo o seu império, ele decreta que o dia do sol, que era o dia que os pagãos reconheciam como o dia mais importante, um dia especial de adoração, que aquele dia que era o primeiro dia da semana, o dia do Deus Sol, que é o domingo, ele seria então colocado no lugar do sétimo dia, até para poder segurar os pagãos do seu lado, e agora também, como a grande maioria da igreja dos cristãos, eles haviam se paganizado, estavam aceitando costumes pagãos, eles também reconheceram e aceitaram o domingo como sendo o novo dia, ou sendo o novo sétimo dia, que na verdade não é sétimo dia, basta você olhar o calendário, os dias da semana, o sétimo dia sempre foi, ainda é e sempre será o sábado. Esse é o dia santo, é o dia especial que Deus escolheu e separou para ser santificado, não é? Pastor Eleazar, eu queria fazer aqui uma última pergunta, e se alguém tiver alguma pergunta aí, eu quero passar também a oportunidade, né? De repente, se tivermos tempo aqui, a gente vai fazer alguma pergunta do chat, tá bom? Eu quero aproveitar aqui para pedir aos amigos do canal TV Graça e Salvação, se você ainda não conhece o canal do Pastor Eleazar, um canal muito rico, tem muito conteúdo teológico, na área também da apologética, né? Na área também de profecias, criacionismo, um canal muito bom. É o canal Fala Sério Pastor. Eu recomendo você, vai lá no canal do Pastor Eleazar, se inscreva, tá? Deixa lá um like também na live no canal dele, ativa o sininho das notificações. E quero convidar os amigos do canal Fala Sério Pastor para conhecer o nosso canal também. A gente tem muito conteúdo, tá vindo muita coisa nova aí. O canal TV Graça e Salvação. Se possível, deixa aí um joinha, um like, se inscreva e ative o sininho das notificações também para participar do nosso grupo, da nossa família Graça e Salvação. Então, pastor Eleazar, tem uma última pergunta. Posso passar para o senhor a pergunta? Pode sim, excelência. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui como penúltima, se aparecer alguma depois. Se não aparecer, vai ser a última mesmo. Certo. Então, é o seguinte. O senhor já colocou bem claro. A gente não é salvo. Os cristãos que guardam o sábado, os adventistas do sétimo dia, eles não são salvos porque guardam o sábado. Eles guardam o sábado porque foram salvos em Jesus. Agora, a minha pergunta, eu até tinha colocado essa na pergunta anterior, mas foram várias perguntas embutidas, eu vou repetir agora. Muitos alegam que quem guarda o sábado acaba se apegando tanto ao mandamento do sábado que deixa de adorar o próprio Deus e passa a adorar o sábado. Veja só, deixa de adorar a Deus e acaba fazendo do sábado um Deus. Acaba adorando o sábado. A questão é, os cristãos que guardam o domingo, ou ali no decorrer do tempo, quando os cristãos passaram a entender, de forma, segundo alguma concepção particular, de que o domingo era o dia do Senhor, eles, porventura, por fazer isso, deixaram de adorar a Deus ao santificar o sábado? Será que quando você guarda o sábado, necessariamente você tem que deixar de adorar a Deus para adorar o sábado? Essa é a pergunta. Muitos fazem essa pergunta porque acham que os adventistas falam tanto do sábado que eu acho que eles adoram o sábado. A gente não adora o sábado. Como quem guarda o domingo não adora o domingo. Né? Adora o Deus. Nós adoramos a Deus. Alguns usam alguns textos da Bíblia, fora do contexto naturalmente, para tentar fazer a implicação de que o sábado foi abolido. Por exemplo, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Viu aí, pastor? O sábado foi abolido. O texto não disse isso. O texto diz que o sábado foi feito para o homem, por causa dele. E quando é que o sábado foi feito? A gente já falou, lá no Éden. E quando foi criado o sábado? Lá no Éden. Foi feito para o homem. Quem era o homem no Éden? Adão. O sábado foi feito para Adão. Para quê? Para Adão adorar o Criador. Então o adventista, no sábado, ele se conecta com Deus. Mas a gente não adora a Deus em todos os dias. Não, pastor? Sim. Todos os dias você deve adorar a Deus, meu querido. Então
mas todos os dias são importantes? Todos os dias são importantes, mas tem um que Deus disse que é dele. E tem coisas que não são erradas você fazer em todos os dias, mas se torna errado no sábado. Eu não trabalho no sábado. O sábado é o dia de a gente se dedicar completamente a Deus. Então, em todos os dias da semana você adora a Deus, adora. Mas todos os dias da semana você vai no seu emprego, todos os dias da semana você faz negócios, você compra, você vende. Mas no sábado você não faz isso. Mas está na Bíblia, isso está lá no livro de Neemias, fala disso. Que você não deve comprar nem vender. Que no livro de Isaías, capítulo 58, fala que você não deve falar suas próprias palavras, falar de assuntos corriqueiros do dia a dia. É algo exclusivo, é um dia exclusivo para você estar na presença de Deus. Isso não significa que você está adorando um dia, você está adorando o Deus verdadeiro. Pastor, mas Paulo fala, alguém já fez uma pergunta aí, fala de dia e dia, uns fazem diferença entre dia e dia, outros consideram todos os dias. Viu que Paulo disse aqui que não é para guardar o sábado? Não, Paulo não disse isso. Dias e dias não é necessariamente uma referência ao sábado. Ele está no contexto de pessoas que eram, ali no livro de Romanos, perdão, eu falei Atos? É Romanos, capítulo 14. Pessoas que estavam falando sobre a questão de alimentação e sobre a questão de dias, você vai perceber aqui que o próprio contexto está falando sobre as festividades judaicas. Então, tanto no livro de Gálatas, que é muito citado, quanto também no livro de Hebreus, se fala de dias, né? E outros, e aí o texto que se fala é Romanos 14, verso 5, como faz diferença entre dia e dia, mas outros julgam iguais todos os dias, cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Então, Paulo aqui está dizendo que você não precisa guardar o sábado. Não, Paulo não está dizendo nada disso. A gente não pode colocar o texto que não está realmente escrito ali. Tem até uma frase, um pensamento que eu gosto, diz assim, questões hermenêuticas, quando não há claro, assim diz o Senhor, a minha imaginação não serve de substituto, né? Então, esse é uma paráfrase de um outro pensamento que eu já ouvi, que eu acho muito interessante. Na ausência dos argumentos, na ausência do texto, a minha imaginação não é um substituto. Então, veja, havia muitos dias. Olha, havia tantos dias assim que eram dias considerados importantes, sagrados para um judeu, dentro da liturgia judaica, que era tipológica, que não era o Shabat necessariamente, o 7º dia da semana. Havia muitos dias. Tantos quantos dias santos nós temos aí da Igreja Católica no calendário nosso aqui. Tem dia de finados, dia de Nossa Senhora Aparecida, tem vários dias que são considerados dias santos, não é? Não tem? Tem até o dia de Todos os Santos. Tem vários dias que são considerados sagrados. Na cultura judaica, no Antigo Testamento, haviam vários dias também. Você vai ver isso. O dia do Yom Kippur era um dia considerado sagrado para eles. Você vai encontrar isso em Levítico, capítulo 22, se não me falha a memória. Deixa eu só conferir aqui. Ou é 23? 23, por exemplo. Eles faziam desse dia um dia de descanso. Fazia desse dia um dia de sábado. Não é? Mesmo que podia cair na quinta, podia cair na terça, não era o 7º dia da semana que está no mandamento, no 4º mandamento da lei de Deus. Poderia ser qualquer dia. O dia da expiação só não podia ser no domingo. Interessante isso, né? Até o pastor Sérgio Monteiro comentou isso na última live que a gente fez. Era proibido ser no domingo. O Yom Kippur, se caísse no domingo, eles botavam mais outro dia para frente. Mas no dia do Yom Kippur não podia cair no domingo. Então, o dia da expiação, você vai ver no capítulo 23, Levíticos, verso 27, diz, no 10 do mês 7º será o dia da expiação. 10 do mês 7º. Quer dizer, todo dia 10 vai cair num sábado? Não. Mas eles faziam daquele dia um shabat, um dia de descanso. E assim como este dia, haviam muitos dias. E aí agora, Paulo prega o evangelho e os judeus que se convertiam chegavam para outros, os gentios que também se convertiam e diziam, não, você tem que guardar estes dias aqui. Alguns mesmo depois da ida de Cristo para o céu, ainda sacrificavam. Na Páscoa eles iam lá no templo. Até que o assunto ficou tão claro na mente deles, pararam com toda a ritualística, entenderam que apontavam para Cristo. Mas muitos judeus que se convertiam ao cristianismo, me converti hoje, larguei tudo do judaísmo. Não, eles ainda tinham uma mentalidade de judeu. E eles então queriam obrigar os outros a fazerem estas coisas, a também guardarem dias de festa. E Paulo bate forte contra isso. Então, gente, não obrigue a guardar os dias das festividades judaicas, porque não é necessário mais. Ele não está falando do Shabat, do 7º dia da semana, certo?
Então, o fato de você adorar a Deus nesse dia não significa que você está adorando o sábado, mas o Deus verdadeiro. Está sem o áudio. Coloca o áudio, Excelência. Muito bem, muito bem, muito bem explicado. A gente agora caminha para o final. Chegou aqui uma pergunta do chat. Eu gostaria de fazer essa pergunta como sendo a última, tá bom? O pastor pode responder a última pergunta? Como é que tá teu tempo aí? Bora! Vamos lá, o pessoal está gostando, viu? Graças a Deus, para honra e glória do Senhor, nosso objetivo aqui é levar conhecimento para os amigos aí do canal TV Graça e Salvação, também do canal Fala Sério Pastor. E a gente está estudando a palavra de Deus, e que o tempo passa voando, mas é muito bom falar das coisas celestiais, das coisas ligadas ao Evangelho, a palavra do Senhor. A pergunta que chega aqui é uma pergunta de uma irmã chamada Maria Aparecida. E essa pergunta dela, eu já vou falar aqui que eu estava lendo hoje uns artigos e vendo uns vídeos aí de alguns amigos evangélicos, esses apologistas aí da internet, que tem alguma coisa muito parecida com a pergunta, muito relacionada com a pergunta aqui da irmã Maria Aparecida. O pessoal diz assim, bom, os adventistas alegam que o sábado, né, os guardadores do sábado alegam que o sábado realmente é o dia de ser guardado, e, de certa forma, demonstram isso biblicamente, né, mostrando que pela Bíblia, tirando a tradição da igreja, de acordo com a Bíblia, é o sábado mesmo, só que os adventistas não guardam o sábado. Ninguém guarda o sábado, porque não agem como os judeus agiam em relação ao sábado no Velho Testamento, em todos os detalhes. E aí as pessoas, como é que é a forma de guardar o sábado, então? Muitos até perguntam assim, geralmente para a gente, olha, no sábado vocês comem? Toma banho? Toma banho? Isso é muito frequente, né? Vocês tomam banho no sábado, vocês comem no sábado, ficam em jejum. Outros também questionam assim, olha, quando tem um evento de vocês, um congresso, um simpósio, as irmãs fazem comida no sábado? Será que tem algum recepcionista para atender o portão para receber as pessoas? Não é? As enfermeiras que conhecem o sábado, guardam o sábado, os médicos, os enfermeiros, será que eles trabalham no sábado? Os bombeiros, não é? Então, a pergunta é, como que é a forma de guardar o sábado em espírito e em verdade, né? Com o espírito da lei, mas não com a letra morta da lei, né? Beleza. Essa pergunta aí vai mais uma hora e aí a gente vai invadir a noite. Mas eu vou tentar ser sucinto na resposta, tá? Vou tentar ser sucinto na resposta. Mas é uma excelente pergunta. Este vídeo que eu vou colocar sexta-feira no meu canal. Sexta-feira à noite vai estar disponível. Jesus transgrediu o sábado. Eu vou mostrar que o que Cristo, na verdade, fez, na verdade, não era transgressão do mandamento, né? Era transgressão da tradição dos fariseus. Mas vamos lá. Muita gente aí querendo que a gente faça o que os fariseus faziam e guarde o sábado como os fariseus guardavam. A gente não vai guardar o sábado como o fariseu guardava, não. A gente vai guardar o sábado como a Bíblia manda, tá? Não espere a gente tentar fazer como os fariseus, certo? Mas vamos lá. Existe o real e existe o ideal. Sabe o que é o real? O real é mundo sem pecado. Esse é o ideal, perdão, o ideal. O ideal é um mundo sem pecado, onde Deus dá o sábado, abençoa, santifica e dá para a humanidade. Esse é o ideal. Onde não há necessidade de hospitais, onde não há necessidade de presídios, onde não há necessidade de bombeiros, onde não há necessidade de nenhuma dessas profissões. Esse é o ideal. Não há necessidade de vigia, não há necessidade de nada disso. Não há necessidade de motorista. Esse é o mundo ideal. Nós vivemos no mundo real. E no mundo real, o sábado dado por Deus nesse contexto de perfeição, não é que ele modificou, não é que ele agora não tem mais a sua validade, mas o sábado agora ele vai ser observado num contexto de um mundo completamente diferente do ideal de Deus. Exemplo. No mundo ideal de Deus, eu falei que não existe doença, não existe morte, não existe nada disso, não existe motorista, não existe nenhuma dessas profissões, o sábado seria plenamente guardado com perfeição. Ah, pastor, então se eu não posso guardar com perfeição, então vamos transgredir logo. Ah, entendi. Então o argumento é, se eu não posso fazer do jeito que eu tenho que fazer, do jeito que é para a Bíblia ensina, então mete o pé na jaca, é isso?
Então, se eu não consigo não parar de adulterar, porque eu olhei uma mulher, tive uma intenção impura, já que ninguém consegue mesmo, então vamos adulterar de vez. É esse o pensamento? Porque na cabeça de alguns é assim. Já que eu não consigo guardar o sábado exatamente como tinha que ser no ideal, então, já que o real é assim, meto o pé na jaca. Então, já que eu não consigo, porque, ó, por exemplo, a transgressão de imagem ou ter outro Deus, não é só, eu adoro o Buda. Não. Se o meu carro tem um lugar de Deus, é pecado. Se ocupa o lugar de Deus na minha vida, se ocupa o lugar de Deus na minha vida, os meus bens, o dinheiro, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus, é uma transgressão do primeiro mandamento. Então já que eu não consigo, pastor, porque eu amo tanto dinheiro, porque eu amo meu celular, porque eu amo computador, porque tudo fica, eu não consigo, então, obedecer a este mandamento, então vamos meter logo o pé na jaca e vamos adorar logo o Buda. Claro que não. Você pode falhar, mas isso significa que você vai meter o pé na jaca. Então veja, nós temos o real e o ideal, tá? Em relação ao sábado nos dias de hoje, como era guardar o sábado na época de Israel? E alguém chega e diz assim, eu vou argumentando e tentando quebrar também os argumentos, tá, excelência? Alguém chega e diz assim, pastor, mas se a pessoa transgride o sábado hoje, não é apedrejado, e na época de Israel era apedrejado. Tá vendo aí? Não precisa mais guardar o sábado. Na época de Israel também se apedrejava quem adulterava. A pessoa que era apanhada em adultério acontecia o quê? Era apedrejado. Então, viu aí que não se apedreja ninguém hoje porque adulterou? Então, bora adulterar. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que pensar dentro do contexto bíblico e tentar observar que a gente vai seguindo também as leis do país, a gente vai observando como que a legislação determina em relação à questão de pena. A pena capital não existe no nosso país, então não posso sair matando uma pessoa porque adulterou, porque transgrediu o sábado. Para você guardar o sábado no antigo Israel, você, por exemplo, não podia acender o fogo ali. Ué, pastor, mas eu já vi um adventista acender o fogo. E quais eram as implicações que estavam envolvidas em fazer a comida ali? Então você não tinha fogão, não tinha gás, não tinha forno, nada disso. Então, vou fazer fogo. O que é fazer fogo naquela época? Fazer fogo é você pegar machado, ir lá na roça, talhar, colher, pegar, trazer, aí bate pedrinha, faz tudo lá, sei lá como é que era naquela época, esquenta, aí faz o fogo. Você tinha que trabalhar. Hoje em dia você não precisa nada disso, você aperta um botão e o negócio acendeu. Então Deus estava trazendo leis e você vai perceber que logo quando o povo de Israel sai do Egito, Deus ele é bem firme. Você vai ver, por exemplo, só para você entender, Nadab e Abiú entram no lugar santo, que tomaram umas ali, fulminado imediatamente. Ofni e Finés morreram. Mas eles oficiaram no templo, quanto tempo? Fazendo um monte de besteira lá. Prostituição e várias coisas, e não foram fulminados imediatamente. Morreram depois, numa guerra. Mas não foi igual Nadab e Abiú, que entrou e morreu. Deus, naquele primeiro momento, estava tentando trazer assim de maneira muito firme, porque o povo ainda tinha uma mentalidade de escravo. E eles só entendiam a coisa na base. Gente, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, o povo de Israel sai do Egito. E tem gente que diz assim: olha, se eu visse o que Deus fez ali no Israel antigo, eu nunca duvidaria de Deus. Você vê um mar se abrir no meio, assim, olha, e você seco. 10 pragas atingiu o Egito todo, só não atingiu o povo de Israel. Chega do outro lado, o povo faz um bezerro de ouro e adora. Fala se o povo tem noção. Não era um povo normal, não. Agora, por quê? Porque no Egito eles estavam acostumados a ver magia. No Egito eles estavam acostumados a ver os deuses egípcios fazendo magia, os sacerdotes egípcios fazendo as magias através dos deuses, que a gente sabe que era o próprio inimigo. Mas faziam magias, faziam coisas assim espetaculares. Para cada praga que Moisés lançou, os sacerdotes lá fizeram também a contrafação através das magias, com exceção de a morte dos primogênitos, algumas pragas não teve a contrafação, mas eles sempre estavam ali procurando fazer a contrafação. Então, na mentalidade do povo de Israel, era mais ou menos assim: tem um Deus do céu, mas existem outros deuses também. E vamos ver qual é o mais forte aqui. Saiu de lá, abriu o mar vermelho, mas abandonou a gente, bora fazer um bezerro de ouro aqui, vamos adorar. Deus teve que tratar o povo com muita firmeza logo no primeiro momento. Adorou, você foi lá colher coisa no sábado lá, cortar lenha no sábado, morre. É para aprender, tem um negócio assim, tem que ser bem na cabeça do povo, que é para o povo ficar esperto. Que a coisa era séria. O povo tá lá adulterando, se acabando lá com as moabitas,
Aí o sacerdote Eleazar, nome bonito, sacerdote Eleazar pega uma lança e a Bíblia diz que cravou os dois na terra, um por cima do outro, travou os dois na terra, cravou assim, ó, pela barriga, pelo abdômen, enfiou a lança e os dois ficaram lá, estatalados no chão, mortos. Aí Deus cessou a praga em Israel. É um jeito que ele é diferente de hoje. Então, só porque naquela época se tratava assim, quem adulterava, quem desobedecia, desonrava o pai e mãe, desonrar pai e mãe, a Bíblia diz, você nunca leu como é que está escrito lá? Desonrar o pai e a mãe, lá no livro de Levítico, Deuteronômio, diz que o menino que desonrar seu pai e sua mãe deveria ser apedrejado até a morte, e sabe quem era que lançava a primeira pedra? Está no texto. Diz que o pai levaria ele diante dos juízes, ele seria sentenciado, e o pai era que arrumava a primeira pedra. Ele jogava a primeira pedra para matar o filho. Pergunto, hoje em dia, o menino desobedeceu ao pai, vamos matar o menino? Não, ninguém mata. E o pai é que tem que jogar a primeira pedra. Então, já que não pode matar, já que não faz assim, então, gente, tá liberado aí, viu? Pode os meninos aí desobedecer pai, não precisa honrar o pai e a mãe mais não. Você vai dizer para mim, não, pastor, não é bem assim não. Pronto, do mesmo jeito o sábado. Por mais que a gente viva numa sociedade diferente e não estamos no ideal de Deus, mas não é porque a gente não tem todas as nuances do mandamento em pleno desenvolvimento e porque Deus ele foi bem forte logo no princípio para que o povo entendesse que a gente tem que fazer tudo igualzinho, e se a gente não fizer igualzinho, então a gente não está guardando o sábado. Se a gente não matar o menino, então a gente não está honrando o pai e mãe. Então, velho, não está guardando o mandamento, o quinto mandamento, porque para guardar o mandamento tinha que matar o menino. Olha, não está guardando aí o sétimo mandamento, não. O rapaz ali conversou com a menina pelo WhatsApp, deveria ser apedrejado. Mas então porque a gente não está guardando o mandamento direito. Não. É porque a legislação no nosso país e o contexto é outro. O problema das pessoas, Peter, é tirar a Bíblia do contexto, sabe? Não analisar contexto geográfico, cultural e temporal. São esses três aspectos que eu considero importantes. Muito bem explanado, pastor. Eu aproveito também para falar o seguinte, que o princípio dos 10 mandamentos, eles nunca mudaram. Porque se você pegar, por exemplo, eles vêm desde o céu, antes de existirem ser humano. Sim. Então, lá no céu você não tinha adultério, essa coisa da carnalidade e tal, mas o princípio da adoração a Deus através da pureza moral, enfim, todos os princípios embutidos nos 10 mandamentos, eles já estavam desde o céu e eles acompanham. Agora, a didática de Deus em cada situação, ela pode mudar. Na época do olho por olho, dente por dente, Deus, para trabalhar com o povo de dura serviço, ele teve que agir de formas extremas, né? É como você colocou, a questão de fazer comida exigia toda uma logística tremenda, era um trabalho. Hoje, você, para esquentar uma comida no sábado, evidentemente, você falou, você aperta um botão, fogão ali, hoje tem um fogão cooktop, né? A pessoa dá um toque lá, você não vê... Já acende. Tem uns que nem fogo aparece, né? E a comida é aquecida. Então, a gente tem que pedir a Deus, o Espírito Santo, para que nos dê discernimento para guardar os 10 mandamentos, da forma como Deus quer que nós guardemos, não para sermos salvos, como foi falado, mas porque fomos salvos e em adoração a Deus. Porque o tempo desse período do ser humano na Terra é um período que está dentro de um contexto maior chamado grande conflito, onde Exato. O ponto central é a adoração. Ou você adora a Deus, ou você adora o concorrente, o inimigo de Deus. De qualquer maneira, você vai estar adorando. Então, para tudo que Deus faz, quer dizer, a forma correta do casamento é essa. Satanás faz uma outra forma. A forma correta de o dia do Senhor é essa aqui, é esse dia. Satanás vai lá e faz outro dia. Outro dia. Então, eu acho que ficou muito claro, né? O tempo aqui foi muito bem aproveitado. Quero agradecer... Vamos orar, senão... Pois é, vamos para a oração. Eu quero agradecer ao pastor Eleazar, né? Agora a gente vai concluir aqui. Eu quero deixar o meu abraço para todos os amigos que estiveram conosco, muita gente nova chegando aqui através do link da live. Eu quero agradecer a você que veio, que tirou um tempinho para estudar a palavra de Deus conosco. Aproveitar, se você não é inscrito aqui no canal TV Graça e Salvação, se inscreva, deixa aí o joinha, ative o sininho das notificações e também nos acompanha aí no Instagram, Marcos Peter Soares 7. Eu quero mandar um abraço para todos vocês que estiveram conosco, o Cristiano Rabelo, o Wilton, a Maria Aparecida,
a Stephanie, o Rodrigo, todo mundo que esteve conosco. Muito obrigado a todos e muito obrigado, pastor Eliazar. Deixa aí suas palavras de consideração final e aí a gente já vai para a nossa oração de conclusão. Rapaz, E quero você dizer botou depois, aí o Instagram, eu vou compartilhar o meu também. Já estamos com 260 pessoas assistindo aqui no meu canal. E aí eu vou aproveitar e vou compartilhar aqui. Eu nunca fiz isso, eu vou compartilhar aqui. Ó. Esse aqui é meu Instagram, gente. Ó, PR Eleazar. Não é Eliazar, não. É PR Eleazar. Tá vendo? É PR Eleazar. Aí você pode me adicionar lá no Instagram e pode fazer pergunta para mim. Tem gente que fica me perguntando como é que eu mando, pastor, pergunta em vídeo para você. Eu quero mandar uma pergunta em um vídeo para você responder. Manda um direct para mim lá no Instagram. Ou pode ser o videozinho de 1 minuto com o celular deitado. Manda para mim que eu respondo aqui no meu canal, tá certo? Você pode me seguir no meu Facebook, tá lotado já. E toda vez que o povo me pede, aí fica, eu não sei o que fazer para, não sei como é que muda, porque tem lá, diz que não dá para aceitar mais, que tem alguma coisa assim, tá cheio. tem uma limitação. Mas Fazer um segundo perfil. Agora, fazer um segundo perfil. Mas você pode me acompanhar no Instagram, que não tem limite, não. Aí você manda a sua pergunta para mim, eu coloco o seu vídeo aqui e respondo no meu canal Fala Sério Pastor. Lembrando que na próxima sexta-feira à noite a gente vai colocar um vídeo sobre por que Jesus não transgrediu o sábado. E aí, essa é uma pergunta que vai ser respondida na próxima sexta-feira. Talvez, gente, não deu para responder todas as perguntas, tá? Porque realmente o tema é amplo, mas aí acho que deu para clarear um pouquinho aí na mente de vocês muita coisa que a gente foi falando, tá bom? muito bom, pastor. Eu quero aproveitar e fazer um desafio para o pessoal. Se tiverem sugestão de algum vídeo, de algum tema que você gostaria de ver aqui numa live, você coloca aí no chat, manda para nós depois nos comentários ou pelo Instagram lá, Marcos Peter Soares 7, ou para o pastor Eliazar. E eu quero fazer um desafio para o pastor Eliazar também, de que ele esteja conosco, uma oportunidade para a gente fazer uma outra live como essa. Foi muito maravilha. Foi uma benção. Eu queria só deixar um recadinho aqui, pastor, rapidinho, antes que eu esqueça. Tem algumas pessoas que a gente presenteou com alguns livros, numa live bem anterior, na live do Dr. Marcos Eberlin, e eu, por problemas aqui de força de ordem maior, acabei não mandando ainda. É o Caixa Preta de Darwin, para quem gosta de criacionismo, esse livro aqui é a Bíblia. Esse livro é fantástico. Gente, tá autografado, aliás, esse não, esse aqui não tá, é do Dr. Michael Beer, mas esse aqui do Dr. Marcos Eberlin tá autografado, tá? Fomos planejados. E aí, essa semana, a gente vai estar mandando no correio para o pessoal. E aqui também o Porque Creio. Tá bom, gente? Esse é do Michelson. Muito bom material. Vamos falar com Deus, pastor, para a gente concluir? Vamos. Ore conosco, excelência. Você que eu comecei orando, agora termine orando para a gente. Então vamos falar com o nosso querido Pai Celestial. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, porque somente o Senhor é santo, 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 não há nenhum outro Deus além do Senhor. Nós estamos aqui gratos porque o Senhor nos deu mais esse dia de vida, mais essa oportunidade com vida e saúde, e de maneira especial nos deste aqui um momento para estudarmos a Tua Palavra, para refletirmos aqui sobre o dia que o Senhor pediu para que a humanidade santificasse, guardasse, conforme o Espírito, conforme a essência do princípio que o Senhor estabeleceu desde a eternidade, antes da criação do mundo. Agora, Pai, nós queremos pedir a Tua bênção sobre a vida do pastor Eliazar, seu ministério, os amigos do canal Fala Sério Pastor, os amigos também que estiveram acompanhando aqui no canal TV Graça e Salvação, abençoe a cada um, a cada família, a cada necessidade de forma individual. O Senhor conhece a cada um e cuida de nós, ajuda que possamos andar em teus caminhos, que possamos perseverar na tua graça até a volta do Senhor Jesus. É o que nós te oramos e pedimos em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Amém. Valeu, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Grande abraço aí para vocês. Foi bom estarmos juntos aqui. Estaremos aí nos próximos dias colocando mais vídeos aí no nosso canal. Se você não é inscrito no canal do Marcos Peter, Peter escreve com E, tá? Peter, se fosse ler ao pé da letra. Marcos Peter, você pode entrar no TV Graça e Salvação. E se você não é inscrito ainda no canal Fala Sério Pastor, se inscreva aí. Grande abraço, uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor. Tchau, tchau a todos. Na segunda-feira a gente volta aqui com mais uma live no TV Graça e Salvação. Tchau.